Olá, pessoal! Fiquem ligados na 8ª aula de natureza. O tema dessa videoaula é Princípios da Química. Vamos lá? Olá, pessoal! Tudo que está ao nosso redor é matéria, pode ser orgânico ou não. O que importa é que a matéria é formada por milhões de partes que não podemos ver a olho nu, os átomos. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Elementos químicos, suas características e propriedades. E já que vamos falar de átomo, também precisamos saber do que ele é composto. O núcleo de um átomo é bastante denso e contém prótons, partículas de carga positiva, e nêutrons, partículas sem carga, e uma eletrosfera constituída por diversos elétrons, partículas de carga negativa, distribuído em camadas e em constante movimento. A massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron, que é imensamente maior do que a massa do elétron, que por sua vez é desprezível. Mas até onde estamos, prótons, elétrons e mesmo um átomo são muito pequenos. Ô Jonas, como definimos a sua representação? Olá, Arthur. Olá, pessoal. Cada elemento químico corresponde a um símbolo, no caso, uma ou mais letras, que vem comumente acompanhada de dois números. À esquerda, temos o número atômico, representado pela letra Z e que corresponde ao número de prótons, próprio de cada elemento. Acima, o número de massa, A, que indica a soma de prótons e nêutrons presentes no núcleo. Em condições ideais, um átomo é neutro e assim ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Caso isso não ocorra, ele adquire carga e é denominado íon. Um íon negativo, que tem mais elétrons, é chamado ânion, enquanto o íon positivo é denominado cátion. As variações que podem ocorrer entre números de prótons, nêutrons e elétrons dão origem a algumas nomenclaturas específicas. Por exemplo, isótopos são os átomos do mesmo elemento químico que possuem, portanto, o mesmo número de prótons, variando em número de nêutrons. Isóbaros são elementos que possuem o mesmo número de massa, mas variam em número de prótons. E por fim, os isótonos, que são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, variando o número de massa e, consequentemente, o número de prótons. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. O que vocês acham que esses elementos têm em comum? Poderíamos agrupá-los? Vejamos. A melhor forma de agrupar elementos foi desenvolvida pelo químico Dmitry Mendeleev, quando criou a classificação periódica dos elementos, ou a nossa querida tabela periódica. Essa tabela é um excelente instrumento de estudo dessa disciplina, pois fornece diversas informações àquele que a consulta. Não é mesmo, Jonas? É sim, Arthur. A organização da tabela segue uma lógica que, se entendermos, tudo fica bem mais simples. As colunas são chamadas famílias ou grupos, correspondendo a elementos com propriedades químicas semelhantes. Na horizontal, encontram-se os períodos, e nessa direção, da esquerda para a direita, estão dispostos em ordem crescente de número atômico, sendo o hidrogênio o primeiro elemento com número atômico 1 e o hélio o segundo com número atômico 2. As famílias são todas nomeadas de acordo com a legenda apresentada na tabela, merecendo destaque o grupo 8A, dos chamados gases nobres, que recebem esta nomenclatura devido à sua propriedade de não serem naturalmente misturados a outros elementos. Quanto mais abaixo na tabela, maior é o raio atômico, uma vez que o número do período indica o número de camadas presentes na eletrosfera dos átomos do elemento. Certo. Por isso, podemos dizer que aqueles elementos que o Jonas mencionou há pouco fazem parte de uma mesma família, a dos metais alcalinos terrosos. Até agora, estamos falando apenas dos elementos, mas precisamos ter atenção, pois os sistemas químicos podem ser divididos em substâncias puras, que possuem apenas um tipo de molécula, ou misturas, em que há mais de um tipo de molécula. Uma substância pura, por sua vez, pode ser simples, contendo apenas elementos iguais, ou composta, contendo elementos distintos. Além disso, podem ser classificados em homogêneo, com uma única fase, como ocorre na mistura de gases, de água e sal e no ar, ou heterogêneo, polifásico, que ocorre quando são vários sólidos ou, independente do estado físico, substâncias imiscíveis. Em misturas polifásicas de qualquer estado físico,
A densidade das substâncias é uma característica importantíssima, pois determina a posição das substâncias, sendo fundamental para a seleção dos processos de separação das substâncias. Jonas, eu lembrei de um exemplo que pode ser familiar a vários de vocês e envolve vários tipos de separação de substâncias: o tratamento da água. O primeiro que podemos descrever é a floculação. Em tanques de concreto com a água em movimento, as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores. Depois vem a decantação. Ela acontece em outro tanque, onde os flocos com as impurezas e partículas, por ação da gravidade, ficam depositados no fundo. E por fim, temos a filtração, quando a água passa por filtros formados por carvão, areia e pedras de diversos tamanhos. Nessa etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro. Para que esses processos fiquem claros, precisamos entender a densidade. A densidade é determinada por uma relação entre a massa de uma substância e o seu volume, ou seja, o espaço em que se encontra distribuída. Se pensarmos em 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, qual seria mais pesado? Jonas, isso é pegadinha. Se é 1 quilo de um e 1 quilo do outro, o peso é o mesmo. A diferença que eu vejo é o volume. Consigo 1 quilo de chumbo em um volume muito menor do que 1 quilo de algodão. Isso mesmo, Yarita. Em outras palavras, podemos dizer que a diferença está na densidade do algodão e do chumbo. O chumbo é muito mais denso que o algodão e, por isso, 1 kg de chumbo seria obtido em um volume muito menor. Quando duas substâncias se misturam no líquido, a densidade de cada uma é o que determina qual flutuará. Os elementos químicos têm várias propriedades, entre elas a capacidade ou não de associar-se a ele mesmo ou a outro elemento para formar diferentes substâncias simples. É o caso do gás oxigênio e do ozônio, ou ainda do carbono, que pode ser grafite ou diamante. Podemos chamar esse fenômeno de alotropia. Já imagino que depois dessa questão da alotropia, alguém possa perguntar: se eu tenho substâncias puras com aparência muito semelhante, como reconheço e diferencio uma da outra? O reconhecimento ou a identidade de cada substância ocorre a partir de seu ponto de fusão, ponto de ebulição ou densidade. Assim, as características que determinam cada substância são as temperaturas em que seus estados físicos são alterados e a relação existente entre sua massa e o volume ocupado, já que a densidade é determinada pela divisão m sobre v. Jonas, a gente sabe que sem o oxigênio e o carbono a nossa vida na Terra estaria bastante comprometida, mas existem muitas substâncias que são formadas a partir da ligação química entre dois ou mais elementos. Esses elementos se unem pela atração entre seus núcleos e elétrons. Com essa união, eles buscam aquilo que muitos de nós também buscamos na vida: estabilidade. Mas brincadeira à parte, esses elementos se aproximam uns dos outros com o objetivo de deixar sua eletrosfera tal como a dos gases nobres, ou seja, chegar a 8 elétrons na camada de valência ou a 2 elétrons na sua última camada. Essas ligações que o Arthur comentou podem ser classificadas de 3 formas: iônica, quando ocorre entre um metal e algum elemento que não o seja; covalente, quando não envolve metais; ou metálica, que só envolve metais. Os compostos iônicos são formados pela doação de elétron do metal para o não metal e caracterizam-se pelo estado sólido nas condições ambientais, altos pontos de fusão e ebulição e condução de corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em água. Nosso exemplo mais comum é o NaCl, cloreto de sódio ou sal de cozinha para os mais íntimos. As substâncias metálicas têm características muito parecidas e são compostas por diversos átomos de um mesmo elemento, compondo um sólido cristalino. Nesse sólido coexistem átomos e cátions mergulhados num mar de elétrons, que são os elétrons da última camada, fluindo livremente entre os elementos. Esse fato confere aos metais a sua alta condutividade elétrica, mesmo no seu estado sólido. Além disso, podemos citar como característica dos metais o seu brilho, a maleabilidade, a resistência à tração, a ductibilidade,
a alta densidade e os altos pontos de fusão e ebulição. Usando o poder das metáforas, podemos dizer que as ligações covalentes seriam politicamente corretas, pois são baseadas no compartilhamento. Esse compartilhamento de elétrons ocorre quando ambos os elementos envolvidos necessitam do mesmo número de elétrons para sua estabilização, fundindo suas eletrosferas. Tem como peculiaridade o fato de não conduzirem corrente elétrica em seu estado sólido. Muitos nomes e conceitos. Melhor fazer uma pausa para um vídeo. Na verdade, é um pequeno trecho que mostra na prática como aconteceriam essas relações. Depois você pode ver o vídeo completo nos materiais complementares. Gostei desse vídeo. É mais gostoso pensar essas relações como relações humanas. Afinal, algumas são tão explosivas como as nossas, né? Bom, mas vamos continuar. A gente estava falando da polaridade dos átomos. Mas vocês sabiam que moléculas também podem ter polaridade? Isso ocorre quando há acúmulo de cargas em uma região por causa de uma propriedade dos elementos químicos, a eletronegatividade, caracterizada pela capacidade de atração de elétrons. Essa capacidade de atração segue uma ordem lógica e decrescente: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e metais. Uma dica: quem sentir que precisa memorizar essa sequência, pode fazer transformando-a em uma palavra. Fom, cloro, brisque, pH, metal. Legal, não é mesmo? Essa rápida apresentação dos elementos que o Arthur fez é para dizer que em uma ligação entre dois elementos químicos, aquele que possui maior eletronegatividade atrai para si a nuvem eletrônica, acumulando carga em uma região, o que caracteriza uma molécula polar. A regra química que define a possibilidade de dissolução refere-se à polaridade e diz que semelhante dissolve semelhante, ou seja, moléculas polares não se misturam a moléculas apolares, o que é inválido apenas para os gases. Nós já falamos das ligações entre átomo, moléculas e agora chegou a hora de falarmos das ligações intermoleculares, que são determinantes para a temperatura de ebulição das substâncias. Quanto mais intensa a força, maior o ponto de ebulição, assim como ocorre com o tamanho da molécula. Existem dois tipos de forças intermoleculares, as chamadas forças de Van der Waals e as pontes de hidrogênio. O tipo de atração intermolecular mais forte é a ponte de hidrogênio, que ocorre entre uma molécula que possua hidrogênio e flúor, oxigênio ou nitrogênio, e outra que possua flúor, oxigênio ou nitrogênio. Note que os elementos envolvidos nas pontes de hidrogênio são os de maior eletronegatividade, e sendo assim, a dificuldade de ruptura de uma ligação é proporcional à atração exercida por uma molécula sobre os seus elétrons. Seguindo a ordem decrescente de força intermolecular, temos as ligações dipolo-dipolo, ou dp-dp, que ocorrem entre moléculas polares, e as ligações di-di, ou dipolo-induzido-dipolo induzido. Estas duas constituem as chamadas forças de Van der Waals. Jonas, outro conceito importante na química que não podemos deixar de falar é o chamado número de mol. Essa unidade, utilizada para quantificar a matéria, pode corresponder a 6 vezes 10 elevado a 23, moléculas, átomos, partículas, variando de acordo com o contexto, 22,4 L, quando referente ao volume dos gases em condições naturais, massa atômica ou massa molar, sendo essas últimas encontradas na tabela periódica, sob o símbolo dos elementos. A tabela indica o valor médio de massa molar dos isótopos naturais do elemento. O oxigênio, por exemplo, tem massa molar igual a 16 gramas por mol, o que significa que um mol desse átomo, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, pesam 16 gramas. A molécula do gás oxigênio, por sua vez, composta por 2 átomos desse elemento, pesa a cada mol 32 gramas. Outro momento em que imagino vocês perguntando:
Por que 6 vezes 10 a 23? Este número é a constante de Avogadro, que corresponde a 1 mol de entidades elementares, que podem ser moléculas, átomos, íons, elétrons, prótons e etc. Sua quantificação se deve à facilidade de obtenção do número preciso de átomos de carbono 12 presentes em 12 gramas deste elemento, sendo por isso escolhido como substância de referência. Bom, já vimos que Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, vamos ver na prática o que isso tem a ver com as equações químicas. Em muitos exercícios, as equações aparecem não balanceadas, justamente para o aluno aplicar os conceitos desse pensamento e garantir que o número de átomos de um elemento seja o mesmo antes e depois da reação. Para exercitar esse conhecimento, separamos duas equações para balancearmos juntos. Temos de um lado N2 mais H2 e de outro NH3. Isso significa que temos 2 átomos de nitrogênio e 2 de hidrogênio de um lado da reação e do outro lado 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Os coeficientes devem fazer com que a quantidade de cada elemento seja a mesma antes e depois da reação. Assim, pensaremos na proporção existente após esta. 1 nitrogênio para cada 3 hidrogênios e, podendo usar uma regra de 3 simples, observaremos que os 2 átomos de nitrogênio existentes devem se juntar a 6 átomos de hidrogênio, que por isso recebe o coeficiente 3. O produto, seguindo Lavoisier, recebe o coeficiente 2, de forma que nenhum dos átomos reagentes seja perdido na reação. Vamos ver mais um. C2H6O mais O2, produzindo CO2 mais H2O. Antes da reação, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Depois, apenas o CO2 possui carbonos. Os 2 do reagente formarão o gás. Decorre disto que o produto passa a ter 4 oxigênios no gás carbônico, o que é compensado adicionando-se o coeficiente 2 ao O2. Restam 6 hidrogênios e 1 oxigênio do reagente. 3 águas suprem a necessidade do produto de ter 6 hidrogênios, mas ainda faltam 2 oxigênios. Estes podem ser obtidos simplesmente adicionando mais uma molécula de O2, cujo coeficiente ficará, portanto, 3. E então, o que vocês acharam? Vejam só outro tipo de exercício que também é bastante comum em provas como o Enem. Quando se define molécula, os livros geralmente apresentam conceitos como a menor parte da substância capaz de guardar suas propriedades. A partir de definições desse tipo, a ideia transmitida ao estudante é de que o constituinte isolado, ou seja, a molécula, contém os atributos do todo. É como dizer que uma molécula de água possui densidade, pressão de vapor, tensão superficial, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. Tais propriedades pertencem ao conjunto, isso é, elas só se manifestam nas relações que as moléculas mantêm entre si. O texto evidencia a chamada visão substancialista, que ainda se encontra presente no ensino da química. Abaixo estão relacionadas algumas afirmativas pertinentes a esse assunto. 1. O ouro é dourado, pois seus átomos são dourados. 2. Uma substância macia não pode ser feita de moléculas rígidas. 3. Uma substância pura possui pontos de ebulição e fusão constantes, em virtude das interações entre suas moléculas. 4. A expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque os átomos se expandem. A solução deste exercício se dá basicamente pelo entendimento do texto, não exigindo conhecimentos prévios a respeito do que vem a ser o substancialismo. O parágrafo o descreve perfeitamente, caracterizando o que é uma visão substancialista, que crê que as propriedades de uma substância são compartilhadas pelos seus constituintes, átomos e moléculas. Assim, a primeira afirmativa é substancialista, a segunda também. A terceira não, porque inclui as interações entre os constituintes como responsáveis pelas propriedades da substância. Por fim,
A quarta afirmação coloca a expansão de um objeto como resultado da expansão de seus átomos, o que é substancialista. Bom, pessoal, a nossa mistura de Arthur, Yarita e Jonas termina por hoje. Veja mais misturas e elementos nos exercícios. A gente se vê na próxima aula. Tchau! A videoaula acabou, mas para você mandar bem no Enem, ainda faltam algumas coisinhas, não é mesmo? Faça os exercícios, veja o material complementar e mande suas dúvidas. Bons estudos!